Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Francine, sou fisioterapeuta e hoje nós iremos aprender como realizar uma passagem de plantão entre fisioterapeutas. Então, o que é uma passagem de plantão? Basicamente, é tudo o que aconteceu durante o período que você estava de plantão em determinado serviço, né? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre plantão hospitalar. Então, geralmente a gente passa um período no hospital, seja ele de 5, 6 horas e até mesmo 12 horas. Conheço vários colegas que fazem 18 horas de plantão, querendo ou não, é uma atividade que te deixa bem exaustivo, Então, a gente precisa memorizar, descrever, relatar tudo o que aconteceu com esses pacientes que você ofereceu atendimento durante o plantão. Francine, como que eu vou memorizar tudo o que aconteceu com cada paciente? Então, tem plantões que você atende 10, tem plantão que você atende 12, tem plantão que você atende 13, tem plantão que você atende 5, Então, vai depender do dia que você vai estar trabalhando. Hoje, com o tempo, com a rotina, eu já consigo memorizar sinais vitais, como que o paciente estava, quanto que de oxigênio que ele estava usando, o que aconteceu depois, o que eu fiz de conduta. Hoje eu consigo memorizar. Mas no começo, como que eu fazia? Eu pegava lá um lápis e a caneta, fazia uma relação com o nome de todos os pacientes, com o diagnóstico dele, Então colocava certinho um do lado do outro. E a partir do momento que eu entrava no quarto, questionava o paciente, perguntava como que tava e eu conseguia, e eu anotava para eu conseguir lembrar na hora de eu fazer a passagem de plantão para o próximo colega, Então isso é uma forma que você pode pegar agora de início, para poder conseguir praticar mais, e aí quem sabe um pouquinho mais para frente você não precise fazer isso. Então hoje eu só vou com a prancheta, que já tem uma passagem de plantão lá, com alguns dados mais fáceis, então vejo a saturação do paciente, vejo como está a ausculta e eu já vou colocando. Então vai depender da sua rotina também. De repente, a quantidade de pacientes que vocês irão atender não vai te dar o tempo de entrar com essa prancheta, colher tudo, voltar, e a gente vai com o tempo precisando ter essa memória de armazenar tudo o que aconteceu com esse paciente durante o plantão. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa saber? O nome do paciente. Então, o nome desse paciente é João da Silva Cardoso. A gente precisa colocar porque, de repente, nesse mesmo hospital, nesse mesmo ambulatório, UTI que você estará atendendo, vai ter 2 João. Então, sempre colocar lá seu João e sobrenome, Dito isso, então, o nome, nós vamos colocar o número do quarto ou do leito. Então, seu João da Silva, ele é do leito número 5 ou ele é do quarto número 500, Logo seguida do leito, a gente vai falar sobre o diagnóstico dele. Então, ele está diagnosticado com uma pneumonia broncoaspirativa, Então, já viu, a gente falou o nome, já falou o quarto, já falou o diagnóstico. Ok. A partir desse momento, como você encontrou esse paciente? Então, eu encontrei o paciente quando eu cheguei lá no quarto, ou no leito, o paciente estava acordado, estava comunicativo, estava deitado em decúbito dorsal, estava com curativo em tal lugar. Então, a gente vai descrever como nós encontramos esse paciente, cheguei lá no leito, o paciente estava secretivo, não estava responsivo, estava com confusão mental, estava mal posicionado na cama. Então a gente precisa descrever como nós encontramos esse paciente. É o paciente que faz o uso de oxigênio. Então no momento ele estava com catéter nasal de O2 a 2 litros, saturando tanto. Então nós precisamos descrever tudo o que está acontecendo quando você chegou no quarto, ok? Beleza. Dito isso, iremos agora para o que você vai fazer, Então, o que nós fisioterapeutas fizemos de conduta para mudar ou estabilizar o quadro desse paciente que nós encontramos. Então, nessa historinha anterior, a gente avaliou o paciente, viu como é que ele tá, ok? Agora nós vamos conduzir, Vamos aplicar a conduta. O que nós fizemos? Nós sedestamos ele beira-leito, nós fizemos exercícios ativos, nós fizemos técnicas de higiene brônquica, técnica de expansão pulmonar, mudei parâmetros de ventilador, subi, aumentei o oxigênio, reduzi, fiz desmame. O que você fez com esse paciente? Então a gente precisa descrever, O que foi feito, o que a gente tomou como ferramenta para poder melhorar o quadro que a gente encontrou.
ok? Logo após a conduta, como esse paciente ficou? Né? Então chegamos lá, ele estava com desconforto respiratório, estava um paciente hipoxêmico de acordo com a gasometria, nós regulamos, eu regulei, né, o oxigênio, precisei subir de 1 litro para 2. Quanto a isso, a saturação, consegui estabilizar ela, era um paciente assim, assim, assado, logo depois deixei ele de tal forma, me retiro do quarto, ok. Então essa é a passagem de plantão, né? Além de todas essas informações, às vezes vai ter orientações que o familiar vai falar, né? Ó, fisioterapeuta, hoje de manhã ele não passou muito bem, ele tava com umas crises de tosse. Então, todas as informações que a gente conseguir coletar, nós teremos que passar para o próximo fisioterapeuta para ele saber como ele vai conduzir o próximo plantão, né? No caso, o plantão dele. Ah, teve uma orientação médica, o médico orientou para que não autorizasse ele sedestar agora, porque ele não estava estável, ou autorizou a não deambular com ele agora, porque é o primeiro PO de cirurgia ortopédica. Então vai depender muito do que vocês vão encontrar no plantão, tá? Mas resumindo, o que a gente precisa saber? Nome e sobrenome do paciente, qual leito que ele está, qual é o diagnóstico, como você encontrou ele, o que você fez de conduta com ele, como ele ficou depois dessa conduta, e isso você vai precisar memorizar e anotar para passar para o próximo fisioterapeuta, para o próximo colega. Né? Eu até deixei um vidinho lá no TikTok eu fazendo uma simulação de uma passagem de plantão, né? Interessante depois vocês entrarem lá e olharem. Então, fica esse resumo aqui. Francine, como eu vou treinar essa passagem de plantão? Escreve você, né? Entra na internet, busca lá um caso de um paciente assim, escreve todas as características e vai falando, ó, esse aqui é o seu João, ele tem 54 anos, encontro ele aqui no leito 224. No momento que eu cheguei, ele estava acordado, colaborativo, consciente, orientado, a tosse dele era eficaz, se era produtivo ou não, a gente precisa falar, estava saindo grande quantidade de secreção ou não estava saindo secreção. É um paciente que consegue deglutir, no momento ele está fazendo uso de sonda, de gastro, a gente precisa falar as características dele, tá? Então fica aí de exemplo para vocês uma breve passagem de plantão que a gente precisa fazer todas essas descrições. Por quê? Porque se falta uma informação, o próximo plantonista, às vezes ele vai tomar uma decisão que não precisava, né? Por conta, tipo assim, de um erro de comunicação sua. Então, sempre tente deixar bem alinhado essas histórias, né? O que aconteceu, o que a equipe da enfermagem falou, o que a nutricionista passou, né? E lembrando que a gente precisa descrever tudo isso em evolução, né? Porque o próximo colega vai chegar, vai olhar, ler a evolução, tudo que aconteceu, tudo que ele vai poder fazer, tudo que ele não vai fazer. Ah, recebeu bolsa de sangue, precisa anotar. Ah, esse de manhã ele não tá fazendo xixi, precisa colocar. Ah, de manhã ele tava tossindo e agora à tarde, né, não tá mais. Então tudo a gente precisa deixar descrito, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, se inscreva no canal, tá? Me acompanhe aqui pelas redes sociais, TikTok, Instagram, que nós iremos continuar produzindo conteúdo para auxiliar a vocês a sair desse sufoco, porque quando a gente começa, né, a dar plantão no hospital ou até mesmo em qualquer área da fisioterapia, a gente busca vídeos que nos ensinem para nos facilitar a vencer o leão de cada dia, né? Então se inscreve no canal, se vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui embaixo, né, se ficou faltando alguma coisa ou de repente algo que você não imagina que aconteça no plantão, né? Então tire suas dúvidas aqui no comentário que à medida do tempo a gente vai respondendo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!